Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Hoje nós vamos fazer a tão aguardada tier list do Campeonato Brasileiro. Estou aqui com o meu querido amigo Joaquim Marques. Vamos direto ao que interessa, mas antes deixa eu só colocar aqui o banner, lembrar a todos vocês que estão acompanhando mais um vídeo para chegar junto com o like preventivo, como diz o Társilo. Chegou no vídeo ou na live do Setor Visitante, já senta o dedo no joinha, ativa as notificações para saber a hora que o Setor Visitante vai entrar aí na casa de vocês e inscrevam-se no canal também, que é muito importante. Além disso, tem o clube de membros do Setor Visitante a partir de R$5. Joaquim, eu vou te dar o bom dia, a gente está gravando aqui 11h38 e já vou colocar na tela a tier list de 2024. A gente achou que o campeonato ia terminar assim, dessa maneira. E graças a Deus, erramos. Colocamos como favoritos Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. O Atlético Mineiro fez um campeonato bizarro. Foi até a última rodada lutando para não cair para a segunda divisão. Olha que loucura. Mas foi bem nas Copas. Chegou na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. Ou seja, o time não era ruim, simplesmente focaram, né, em outros objetivos. Palmeiras brigou com o Botafogo até a última rodada, o Flamengo terminou em terceiro, e a gente colocou ali, brigando por uma vaga na Libertadores. E olha que a gente forçou a barra aí, tá? Fomos clubistas, não imaginava o Botafogo nem sendo o quarto colocado no Brasileiro antes do campeonato anterior começar. Fluminense, erramos redondamente, o Fluminense foi muito mal, acabou brigando para não cair até a última rodada. O Grêmio, mas aí teve a tragédia do Rio Grande do Sul, não fez um bom campeonato. O Internacional foi para a Libertadores. O São Paulo também foi para a Libertadores. O Atlético Paranaense caiu. O Bahia acabou indo para a Libertadores. O Corinthians também, uma recuperação incrível, né? Muitas contratações por parte do Corinthians, o time melhorou demais. Eu nem considero o Corinthians e o Bahia erros, assim, porque o Bahia está mais ou menos ali onde a gente achava que ia estar. E o Corinthians, irmão, a gente fez antes do campeonato começar, né? Começaram a chegar os reforços que mudaram o time, e aí realmente, né? Não tem muito o que a gente fazer daqui. O Cuiabá vai ser um ano tranquilo. E o Cuiabá caiu para a segunda divisão. O Fortaleza conseguiu uma vaga na Libertadores, esse a gente errou feio. O Bragantino terminou ali na zona da confusão, como a gente imaginou. Não pegou Sul-Americana, brigou para não cair, mas estava mais ou menos ali na posição que a gente imaginava. O Atlético Goianiense caiu. O Cruzeiro fez um campeonato legal, né? Ali nas primeiras posições, né, na primeira página da tabela. Você teve o Vasco que fez um campeonato ok também, e o Vitória, uma grande recuperação, acabou não caindo. Juventude, erramos feio, Juventude não caiu, e o Criciúma foi para a segunda divisão. Desempenho mediano, Joaquim, podemos dizer? Podemos. Acho que foi aceitável. O Corinthians, por exemplo, eu acho que a gente está isento da culpa, porque o panorama do Corinthians era bem aquele mesmo, e rolou, digamos, um doping ali, né? Com aquelas contratações de um clube que não tem dinheiro para contratar, e aí acabaram, né, dando uma arrancada ali, né, um tanto fora da curva, né? O próprio Botafogo, se já tivesse Almada, Alex Telles, né, toda essa turma aí, o de repente Botafogo, se poderia ter tivesse colocado. o time do meio do ano, a gente teria colocado como favoritaço. A gente colocou no degrauzinho de baixo, justamente porque era o O time Igor do começo do Jesus, a gente não campeonato. sabia quem era, ainda também não tinha Exato, chegado, né? exato. Um mediano mais, né? Mediano É, plus, será? acho que Tá pode bom? ser. Pode ser. Agora vamos para o que interessa em Vamos 2020. combinar que, vamos combinar que fazer tier list do Campeonato Brasileiro é infinitamente mais difícil do que a do Campeonato Espanhol, né? Certamente. Ou até da Certamente. Até Premier League. porque os clubes fazem investimentos no verão europeu e aí depois fazem pequenos ajustes. Não tem assim uma mudança absurda no plantel. Pô, o Botafogo E também não terminou com o Igor tem. Jesus titular, Vitinho, o Almada. O time mudou muito, né? E não tem 12, 14 times de camisa pesada que de vez em Verdade. quando fazem uma surpresa aí, né? Vamos lá. Vamos lá, e vamos começar com o Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians está na final do Campeonato Paulista.
ganhou do Palmeiras 1-0 no Allianz e agora decide em casa, quinta-feira, em Itaquera. O empate é deles. Corinthians que também foi eliminado da Copa Libertadores e vai jogar a Sul-Americana. Tomou um 3-0 bizarro lá no Equador. E ganhou 2-0 em casa. Não foi suficiente. Cara, e aí? Vou começar com você aí. Depois do seu palpite, eu vou dar minha opinião, ver se a gente chega aqui num consenso. Corinthians nessa temporada. Quais são os degraus aí? Os degraus disputam o título. São 3 times disputando o título. Aí depois, Libertadores, do 4º ao 8º. Sul-Americana, do 9º ao 14º. Zona da Confusão, do 15º ao 18º. Ao 18º. 18º foi complicado. E rebaixado do 19º ao 20º. Cara, o Corinthians é difícil da gente avaliar, né? Porque o Corinthians, depois das contratações que fez durante a temporada, né? Durante o campeonato passado, ele deu um salto de qualidade em termos de jogadores, em termos de elenco. E conseguiu até uma vaga na Libertadores. O Corinthians é muito forte em casa. O problema é que eu acho um tanto quanto irresponsável a gente taxar o Corinthians como vaga na Libertadores, porque o Corinthians é um barril de pólvora. O Corinthians daqui um dia aparece uma notícia que o salário está atrasado, que o jogador brigou com o diretor e pediu para ir embora, e a torcida invade o CT. O Corinthians é um troço muito louco, né? Se a gente fosse analisar friamente só o elenco que eles têm hoje, por mais que esse elenco tenha sido construído de uma forma um tanto quanto esquisita, né? Já que o time não tem dinheiro, deve para todo mundo e mesmo assim contrata. Se fosse puramente pelo elenco, eu acho que Libertadores cairia bem. Mas como é esse barril de pólvora que é o Corinthians, eu não sei não, cara. Eu acho que a qualquer momento o castelo de cartas pode desabar e eu fico ali com uma Sul-Americana. Olha, cara, eu acho que vai pegar a Libertadores. Eu entendo o seu argumento, mas eu acho o time do Corinthians bom, mesmo com a derrota lá no Equador, 3-0. Foi assustador, né, aquela partida. Mas em casa eles são muito fortes. Eu acho que o Corinthians é um time que vai fazer uma campanha regular. E uma outra coisa também, eu acho que o Corinthians vai priorizar o brasileiro em relação à Sul-Americana. Apesar da Sul-Americana ser um título internacional e tal, eu acho que o Corinthians, até pelo nível de dificuldade, né, o Corinthians consegue colocar os reservas na Sul-Americana e ir com time e força máxima no brasileiro, até para garantir uma vaga na Libertadores de 2026, que é o principal objetivo dos caras. Então eu acho que se você colocar tudo isso no pacote, ok, barril de pólvora, pode ter problema com salário, problema com a diretoria, um bando de maluco, etc e tal, mas assim, eu acho que vai priorizar o brasileiro. Em casa eles são muito fortes e eu colocaria ali entre os 8 primeiros. Te convenci, Joaquim? Ou você permanece aí com a Sul-Americana? Vamos lá. A gente pode mudar também, né? A gente pode botar ele ali na Libertadores e depois tirar, se você quiser. Eu acho que os seus argumentos são válidos, mas eu acho o Corinthians uma situação muito esquisita, né? Agora, eu tenho um argumento seu, eu acho que pesa muito, que é o fato deles priorizarem o brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida que vão priorizar. Porque a gente já viu que os brasileiros, em geral, eles só se preocupam com a Sul-Americana quando é um time que está numa situação muito ruim, né? O tipo Cruzeiro, que veio de anos de Pindaíba e Série B, e aí naquele processo de reconstrução eles enxergaram na Sul-Americana uma oportunidade e chegaram na final. Mas em geral os brasileiros não estão nem aí para a Sul-Americana, né? Não, tudo bem, vou aceitar o seu argumento, botar o Corinthians aí na Libertadores. Vamos lá, depois a gente pode mudar. Santos, o Santos de Neymar. Aí outros clubes. O Santos do Neymar voltando para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Neymar, Tiquinho Soares. Como é que você enxerga o Santos nessa temporada 2025? Lembrando o pessoal aí, né, de outros times que estão acompanhando aqui a tier list, olha, muitas coisas aqui que a gente vai falar baseado nas vozes das nossas cabeças, porque nós não acompanhamos como gostaríamos todos os campeonatos estaduais.
Então a gente vai errar uma coisa ou outra, é normal, a gente pode ter uma ideia errada de um time e tá tudo bem, né? Aliás, o Lembrando sempre que é estadual é uma ótimo para brincadeira. dar ideia errada pra gente, né? Todo É ano. verdade. O Santos Mas, que chegou na semifinal e foi eliminado pelo Corinthians. O Neymar não jogou aquela partida cara, depois do desfile da escola de samba. eu já vi que essa tier list desse ano vai ser mais complicada, porque É. o Corinthians já começou nessa opinião dividida. Ó, O Santos o não Santos, troca. sabe qual é que é a parada do Santos? O Santos é o seguinte: o Santos acabou de voltar para a primeira divisão. Aí, normalmente, o grande voltando para a primeira divisão, vai ficar ali na zona da Sul-Americana. Só que tem o Neymar. Aí, assim, É isso que eu como é tô que vai estar o pensando, Neymar? cara. Aí, É. aí, aí você pode Mas eu pensar, o colocaria a Neymar. Sul-Americana, O, num o primeiro problema, momento, assim. o problema é que o fator Neymar é muito pesado, né, cara? Se o Neymar conseguir jogar bola, e eu acho que vai conseguir, É, tá? Eu acho que eu vai acho conseguir. 50-50, cara. Eu acho que existe uma grande possibilidade dele não conseguir jogar por questões físicas. Eu não tô achando isso, não. Eu acho até que a gente talvez. E aí é aquela coisa, né? Vozes da nossa cabeça. Eu acho que o Neymar pode querer fazer. Talvez seja a última grande oportunidade, né? Talvez não, é a última grande oportunidade da carreira do Neymar, pensando em projetar uma Copa do Mundo e tal. E assim, por mais que ele tenha esculhambado a carreira dele, feito escolhas erradas e se preocupado muito mais com coisas extra-campo e baladas do que com futebol. Sempre que chegava assim mais perto da Copa do Mundo, você via que ele tinha uma empolgação, um ânimo diferente, uma dedicação diferente, né? Eu não sei não, cara. Eu acho que o Neymar é um cara muito acima da média, ainda que ele não vá nunca mais ser aquele Neymar que a gente, né, desejava. Eu acho que se ele tiver uma condição física mínima, né, minimamente razoável, basta lembrar o que o Ronaldo fez no Corinthians pesando cento e tantos quilos, né? Bota Então, brasileiro? Bota brasileiro, não, bota Libertadores pro Santos? eu só único e exclusivamente pelo fator Neymar. Tem uma outra coisa que eu usei como argumentação pro Corinthians, né? O Santos nem a Sul-Americana vai jogar, né? Só tem a Copa do É, Brasil. Então, nesses 2 meses que a gente vai jogar 19 jogos, o Santos vai jogar 13. 6 jogos faz a menos diferença. da fase de grupos. Beleza, vamos lá. Vamos com o Santos aqui. Pode ser uma surpresa por causa do Neymar. São Paulo, daqui a pouco não vai ter Deixo, espaço para todo mundo, hein? eu deixo bem claro que essa minha leve empolgação com o Santos é única e exclusivamente pensando na possibilidade do Neymar conseguir jogar alguma coisa, né? E citei o exemplo do Ronaldo, porque acho que é muito emblemático. O Ronaldo veio para o Corinthians assim, pesando 1 tonelada. Você vê que a cara dele estava redonda, parecia uma bolacha de Nossa. traquinas, e fez o que fez, né? Então, eu acho que o Neymar é desse nível de jogador, né? Acho que ele não chegou onde a gente imaginava porque ele não quis. Mas eu acho que ele é desse nível aí de fazer estrago. Vamos lá, senão a gente só termina amanhã. São Paulo. E aí, uma outra coisa. Esse Santos aí, olha que eu acho que vai acabar descendo uma prateleira até o final. Tem É bem muito time possível. ainda, né? Bem Mas vamos lá. possível. São Paulo. São Paulo, para mim, briga por Libertadores. Mesma coisa Sim, do ano passado. sim. É basicamente o mesmo time com o Oscar, né? Então vamos É. lá. Botamos São Paulo aqui. Vamos agora com o Palmeiras. Sociedade Esportiva Título. Palmeiras. Título, né? Disputa o título. E o Grêmio? O Grêmio em 2025, ano passado, não foi tão bem por conta da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que o Grêmio é sul-americano. Eu também acho que o Grêmio nessa temporada sul-americana, o Grêmio flertou 2 vezes com a eliminação na Copa do Brasil, né? 2 vezes passou na disputa de pênaltis, jogando contra um time acho que é de Rondônia, o Roraima, depois jogando contra o Atlético. E o Atlético, esse jogo eu vi, jogou melhor do que o Grêmio. Perderam em casa para o Internacional na final do Campeonato Gaúcho. A gente sabe que as coisas podem mudar, mas essa primeira impressão do Grêmio não está muito legal. Então coloco aqui também na Sul-Americana. Internacional de Porto Alegre, Joaquim Marques. Quero saber sua opinião. Olha, eu acho que o Inter é candidato a Libertadores.
Acho que não vejo muito diferente disso, não. Concordo com um amigo. Acho que o Inter, em 2025, é candidato a uma vaga na O Libertadores, Santos, por mas eu acho que exemplo... pode surpreender, tá? O Inter, de repente, pode se envolver em algum momento na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Pode falar, ô Joaquim? Não, eu ia dizendo o seguinte, o Santos é um grande candidato a eu passar vergonha no final do ano, mas eu tô apostando meramente no Neymar, mas o time do Tá Santos não se inspira essa justificando confiança. muito, é porque já sabe que fez cagada. Tá tudo bem. O Inter não. Não, é porque eu tô falando de situações diferentes. O Inter tem um time mais forte, é um time que tem possibilidade real de chegar numa condição legal. O Santos eu tô só apostando no Neymar mesmo. Vamos lá. Próximo time é o Juventude. Ano passado a gente botou que o Juventude ia cair para a segunda divisão e ó, Juventude calou a nossa boca. E 2025, Juventude que foi assaltado. Eu falei das quase eliminações do Grêmio. O Grêmio também foi quase eliminado pelo Juventude. Juventude foi assaltado na semifinal do Campeonato Gaúcho. O Juventude que é muito difícil de ser batido lá em Caxias do Sul, né? O Botafogo sabe muito bem disso. Ano passado a gente perdeu de 3-2. É um time chato, Juventude. É Meu um Deus time chato, apesar da gente Fábio ter, Matias. apesar da gente ter aquele fatídico jogo de final de Copa do Brasil contra eles que a gente não levantou a taça. É bem verdade que fomos garfados de uma maneira assim imoral no jogo de Caxias do Sul. Então a gente tem um certo trauma de Juventude, né? Mas eu confesso que apesar disso eu tenho simpatia pelo Eu também. Juventude e eu valorizo pra caramba essa coisa de time do interior que tem lá a sua torcida, que faz jogo duro, que briga para não cair, consegue se sustentar na primeira divisão. Eu acho que vamos botar o Juventude ali na zona da confusão, vai. Vamos lá, vamos Juventude então na zona da confusão no campeonato de 2025. Deixa eu colocar aqui, Juventude na zona da confusão. É isso aí. Vamos torcer para o Juventude ficar. Porque a gente tem uma ligação, né, Joaquim? Apesar dessa infeliz final da Copa do Brasil de 2000 não, de 1999, né? A torcida do Eu Juventude tava. é amiga da torcida do Eu, Botafogo, é né? verdade, fomos muito É. bem recebidos lá. Fomos muito bem recebidos lá pelos caras. Sempre Eu somos, ainda né? falo, eu Já ainda voltei falo de várias vez vezes em, depois e. eu falo de vez em quando ainda com o Marcelo Tomazoni pelo Instagram. É, é um time que eu tenho simpatia, respeito, assim, acho que um time que tem a sua torcida, um time de interior, né, e tá ali, se mantém na briga. Muitos Mas botafoguenses não vão entender isso. Pô, como é que esses é, caras podem gostar da Juventude? Ah, cara, é porque vocês provavelmente não fizeram parte de torcida organizada, não viveram isso, porra, não foram para Caxias do Sul, não a foram gente foi recebidos lá recebido pelos na caras. casa Pô. dos caras, né, cara? É, A é. gente ficou hospedado na casa dos caras, então assim, E é uma é isso, relação cara. diferente. O cara não tem culpa do Botafogo não ter conseguido fazer um gol lá em Que, 1999, né? aliás, Então, é eu isso. tive o desprazer de rever esse jogo esses dias, tu acredita? Não, Parei no YouTube para e com fiquei isso. revendo. Mas, meu Deus do céu, seus dias são infernais. Imagina passar um dia ao lado do Joaquim. Ele acorda, toma café da manhã vendo os cortes da Miri Lacombe. Aí, na hora do almoço, ele liga no RJTV, só tragédia. Depois, ele vai lá e bota a final do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil de 99. É porque Pelo eu amor de tenho Deus. a Aí, sensação no que eu, quando, jantar, ele faz um banquete para assistir Flamengo 3, Botafogo 0 em 92. Porra, Joaquim, que isso? Aí termina ouvindo as crônicas do Mauro César. Esse é o dia não, do Joaquim. o de 92 eu não gosto de ver, não, porque foi um 3-0 tão acachapante. O 0-0 com Juventude, toda vez que eu dou play lá para rever os lances desse Para, jogo, eu tenho a sensação de que aquele chute do Rodrigo vai entrar, cara, e que a gente vai ser para. Não campeão. entrou. Ó, maluquice. Joaquim precisa de ajuda profissional. Mirassol. E aí? Nosso grande Mirassol lá do interior de São Ah, Paulo. cara, pô, eu É acho que todo foda, né? time. Eu acho que todo time que volta da Série B, a primeira Volta não, missão não é nem voltar. Nunca jogou a Série A do brasileiro, eu acho. que tá subindo, né, da Série B É. para a Série A primeira missão dele é não ser rebaixado, exceto o Santos, que tem Neymar.
Então, eu acho que Mirassol ou é zona de rebaixamento ou é zona da confusão. Não tem muito que... Não, esse aqui é o rebaixamento cravado. A zona da confusão pode escapar ou pode cair. Tá na zona da confusão. O rebaixado é loucura. Tu tá cravando. Esse aí vai cair. O Mirassol vai cair. Eu acho que é um grande candidato mesmo, né? Alguém vai ter que estar aí, não vai? Alguém. Tem dois aí. Tem dois que tem que estar aí. Então. E sabe quem eu acho que vai cair nessa temporada? Posso estar errado. Eu acho que o Bragantino vai cair. Tô achando que o Bragantino vai fazer um campeonato brasileiro. Tá. Aí vai mudar de estádio agora. Tudo bem. É um estádio perto do outro e tal, enquanto tá construindo. Mas no ano passado já quase caiu. Né? Já não é mais aquele Bragantino. Acho que perdeu um pouco assim, a força, o projeto. Eu não coloco cravado como rebaixado, mas eu coloco ali na zona da confusão como um candidato à segunda divisão, Joaquim. Pode ser. Aceito. Vamos lá. Cruzeiro, muito investimento. Cruzeiro de Dudu, Gabriel Barbosa, Eduardo. Cruzeiro do Leonardo Jardim, o treinador português. Eu não Como acredito é que você... no Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, o Cruzeiro, para mim, tá com toda a pinta do Fluminense do ano passado. Muito jogador velho, muito jogador que já tá de barriga cheia, muito jogador que, assim, metido a estrelinha. Eu acho que o Cruzeiro tá, assim... Eu posso virar meme, né, no final do ano, me zoarem e tal, mas eu acho que o Cruzeiro tá com a cara daquele que vai ser a decepção do campeonato. Não, mas a decepção do campeonato, para mim, o Cruzeiro, se ele for, é na Sul-Americana. Sul-Americana, para mim é isso. Pô, que susto! Pensei que você ia colocar o Cruzeiro no rebaixamento. Não, mas esse tipo de decepção, eu tô alinhado. Eu acho que pode acontecer, sim. O Cruzeiro fazer um campeonato até de primeira página, mas não conseguir se classificar para Libertadores. E o Atlético Mineiro, cara? Olha, o Atlético Mineiro se reforçou, trouxe o Júnior Santos, o Rony. Eu acho que são bons jogadores, manteve o Scarpa, o Hulk. Eu gosto do time do Atlético Mineiro, cara. E agora com o Cuca. Eu acho que o Atlético Mineiro briga por uma vaga na Libertadores da América. Olha, em respeito, por mais que no Brasileiro tenha brigado para não cair, em respeito ao time que foi finalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil, eu aceito aí o Atlético Mineiro na briga por Libertadores. Mas, sinceramente, não estou também com grande expectativa, não. Para mim, botaria de bom tamanho na Sul-Americana, mas aceito Libertadores. Atlético Mineiro também tem, né, o fato de não jogar a Libertadores, vai jogar a Sul-Americana, você consegue fazer a gestão desses minutos de uma maneira mais próxima do ideal do que o Botafogo, que vai ter que priorizar a Libertadores também, né? Isso aí conta. O Sport Recife, Joaquim Marques, voltando aí da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport tem um time muito tradicional, campeão brasileiro de 1987, e trazendo uns portugueses, né? Tem um atacante centroavante português, um volante que jogava no Porto também. Eu vi o Sport contra Santa Cruz. O foda é o Santa Cruz, né? Que tá na Série D, assim, não tem muito parâmetro e tal. Mas acho que vai ficar ali na zona da confusão. De repente pode até pegar uma Sul-Americana o Sport, hein? Porque o que acontece? A zona de rebaixamento a gente coloca 2 clubes, não é isso? Então, a gente crava que 2 clubes vão cair. 2 clubes vão cair. Então a gente só tem mais um para colocar ali. E a gente tem Sport, Vitória e Ceará, não é isso? Confusão, Então, desses 3 aí, eu acho que são desses 3, um vai para a zona de rebaixamento. E aí? Eu boto Sport na confusão. Eu boto Sport na confusão. E no rebaixamento você coloca quem? Calma! Tá nervoso, cara. Vamos com calma. É justamente esses 3 aí. É justamente com esses 3. Vamos pro Ceará agora. Eu acho que o Sport termina na frente do Ceará. Baseado em vozes da minha cabeça, tá, gente? Que do Ceará eu não vi quase nada. Eu vi o jogo contra o Fortaleza na semana passada. E essa final eu não vi. Então, assim, vi muito pouco o Ceará do Pedro Raul.
não tem muitos jogadores assim conhecidos, o que para mim é até bom, né? Porque normalmente quando começa a entulhar de jogador medalhão, aqueles caras, né? Que o Joaquim já falou, barriga cheia, etc e tal, aí que eu começo a ficar preocupado, falo, vai cair. Quando vê uns caras assim meio desconhecidos, eu falei, porra, esse time aí de repente tem uma chance de permanecer na Série A. E aí, cara, Ceará, acho que tá entre Ceará e Vitória, cara. Qual que você acha? Pode falar dos dois aí. Cara, assim, o Ceará é um time que tem uma força, né, de quando o time tá indo bem, é aquela coisa de jogar em casa com uma torcida que comparece e tal. Os times do Nordeste, em geral, quando pegam um embalo, quando conseguem umas vitórias ali, a gente tem a força da torcida do Bahia, né? A torcida do Ceará também é muito forte. Eu acho que nessa disputa aí entre Ceará e Vitória, eu não sei não. Eu acho que eu deixaria o Vitória embaixo e o Ceará na zona da confusão. Porra, cara, eu acho que eu faria o contrário. O Vitória não tá bem, né? O Vitória foi eliminado na Copa do Brasil. A Vitória perdeu agora o Campeonato Baiano para o Bahia, né? Um jogo no Barradão agora, final de semana agora, né? 2-0 na Fonte Nova e ganhou de 1-0 no Barradão. O Vitória foi bem, já está com um trabalho a longo prazo do Carpini, né? Os jogadores que já mostraram que podem ajudar na primeira divisão. Essa dividida aí é meio no chutômetro, né? Difícil. Mas eu sei lá, eu apostaria mais no Ceará escapando do que o Vitória. Beleza. Eu vou na sua. Eu inverteria, tá? Eu colocaria o Vitória na zona da confusão e o Ceará rebaixado. Mas vamos lá. Apesar de torcer pelo contrário, né? Eu quero que o Ceará fique e que o Vitória caia. Vamos lá. Bahia. Bahia. E aí? Sul-Americana. Rapaz. Sul-Americana, assim, tão direto. Você tá apostando mais no Santos do que no Bahia? Isso é um Só por causa do absurdo, cara. Neymar. Se você botar o Neymar no Bahia, eu boto o Bahia na Libertadores. Se você fizer o quê? Se você botar o Neymar no Bahia, eu coloco o Bahia na Libertadores. Mas qual Neymar? Com Eu joelho ou sem aposto, joelho? eu tô apostando muito no Neymar. Eu tô achando muito difícil. É porque assim, a gente é um negócio que é bom explicar. É bom deixar claro que eu não tô esperando o Neymar do Barcelona. Nem o Neymar de alguns bons momentos do PSG. Mas o Neymar, se ele jogar 50%, 60% do que ele pode, ele faz um estrago no Campeonato Brasileiro, cara. O Neymar é um cara muito. Quando a gente fala dos caras que a gente viu no passado, de Romário, de Ronaldo, né, de Ronaldinho Gaúcho. Cara, o Neymar, ele não chegou lá, ele não ganhou uma Copa do Mundo, também não se aposentou, né? Pode ganhar ainda. Mas ele é um cara que ele é dessa prateleira. Ele senta na mesa do Ronaldinho, do Romário, do Ronaldo, né? Então, assim, eu acho que ele é um cara muito fora da curva. Se ele conseguir uma sequência de jogos, nem precisa ser aquela loucura de jogar o campeonato inteiro e tal, não. Poupa ele aqui num jogo, ele joga 2, 3, poupa um. Cara, se ele conseguir jogar, cara, é um inferno, cara. O Neymar é muito foda, né? Então, mesmo não sendo, né, o Neymar do Barcelona, é o exemplo que eu citei do Ronaldo, cara. É o exemplo que eu citei do Romário, com 40 anos. Romário, com 40 anos, foi artilheiro do brasileiro pelo Vasco, cara. Assim, eu colocaria o Bahia na Libertadores, tá? Mas tudo bem. O Fortaleza. Fortaleza, acho que esse ano tá com a carinha de Sul-Americana. Tu colocaria o Bahia na Libertadores e o Fortaleza na Sul-Americana? Aham. Pode ser. Ano passado a gente Mas aí, colocou. se você for colocar o Bahia, você vai ter que tirar um desses aqui. Ou o Corinthians, ou o Santos, ou o São Paulo, Porque ou o o da Inter, ou o Atlético Libertadores já Mineiro. encheu a cota? Já encheu. Então vai o Fortaleza na Sul-Americana mesmo. Tá, e o Bahia? Bahia, deixa aí. Na Sul-Americana também. Você é o inimigo do futebol nordestino. Já saquei qual que é a sua. Né? Colocou ali o Vitória rebaixado,
Eu também teria colocado o Ceará, né? Mas eu acho que o Bahia vai se classificar, vai terminar entre os 8 no Campeonato Brasileiro de 2025. Mas vou deixar ali na Sul-Americana em protesto. Fluminense. E aí? Fluminense é Sul-Americana, né? Sul-Americana. Não. Com muito boa vontade. Vamos lá. Flamengo, título, né? Título. E o Vasco? Rapaz. Olha, eu não sei não. Eu acho que o Vasco, se não abrir o olho, pega uma zona da confusão, hein? Cara, eu também acho que se não abrir o olho, pega a zona da confusão. Mas eu acho que o Vasco tem time para terminar entre os 14 primeiros do Campeonato Brasileiro e ir para uma Sul-Americana em 2025. Não acho esse time do Vasco ruim, não. Eu acho que tem um problema o Vasco. O Vasco, ele lembra um pouco o Botafogo antigo, que era um time muito frágil emocionalmente, assim, que emocionalmente quando frágil, as coisas começam a dar errado, meu irmão, é ladeira abaixo. E aí ninguém segura. E aí depois fica difícil retomar. Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar isso, que a gente já sentiu muito na pele isso com o Botafogo. É um time que o torcedor não acredita mais, a imprensa não acredita mais. Qualquer coisa que começa a dar errado, assim, toma uma proporção absurda e desce ladeira abaixo. Eu acho que é isso aí mesmo. Pode ser Sul-Americana com cuidado. E o Botafogo? Só sobrou candidato ao título. O Botafogo é candidato ao título? É candidato ao título. Acho que você tem que ser maluco. Camisa de força para quem acha que o Botafogo não é candidato ao título. Esse pensamento, ele pode, na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, ser desmentido. Falar aí, tá vendo? Que merda, o Botafogo tá mal. Mas com o elenco que o Botafogo construiu, né? A gente sabe que a gente perdeu vários jogadores, mas 90% dos jogadores que a gente perdeu eram reservas. Né? Dos titulares, a gente só perdeu, como se fosse pouco, né? O Thiago Almada e o Luiz Henrique. Mas, porra, o Botafogo gastou 500 milhões em contratações. Né? Dos 11 titulares campeões da Libertadores e campeões brasileiros, a gente tem 9. Né? Uma base muito sólida, muito forte, e gastou muito dinheiro. Então, assim, a pessoa que nesse momento acha que o Botafogo não é candidata ao título é maluca. Né? A gente pode ver depois que bicho vai dar, mas é candidato. Eu acho que esse time do Botafogo é candidato a Libertadores. Olha aí. Eu acho que é candidato ao título. Eu acho que hoje o Botafogo não é candidato ao título. Caralho. Aí, essa daí, aspas pesadíssimas agora de Pedro Depp. Eu acho que não é candidato. Agora, nesse momento, não é candidato ao título. Eu acho que pode ganhar o título por tudo isso que você falou. Dos 11 titulares, 9 continuaram. Aqui. Vai ter a janela do meio do ano, vai trazer o Wendel. São só 12 jogos até lá do campeonato. Vamos fazer São 11 jogos do Campeonato Brasileiro até lá. Vamos fazer um exercício aqui. O campeão da Libertadores e campeão brasileiro ano passado não foi o Botafogo, foi o Flamengo. Luiz Henrique e Thiago Almada estavam no Flamengo ano passado. Aí o Flamengo é campeão da Libertadores, campeão brasileiro, com Thiago Almada e Luiz Henrique. Thiago Almada e Luiz Henrique vão embora. O Flamengo gasta 500 milhões em contratações. O que você acha que a imprensa ia dizer que o Flamengo era candidato a quê? Tem uma outra coisa. Não, a imprensa certamente, mas tem uma outra coisa também, o técnico. Sim, não tô falando do Paiva, não. Assim, perdeu o técnico. O Flamengo é candidato a título até quando contrata o Domenech, né? Então, eu acho que em questão de respeito ao que o Botafogo vem fazendo, os títulos que ganhou ano passado, pelo caminhão de dinheiro que gastou, o Botafogo é candidato ao título. Pode não ser, pode fazer um campeonato de merda, não interessa, mas hoje, para mim, o Botafogo é candidato ao título. E assim, eu colocaria como candidato ao título hoje o Palmeiras e o Flamengo, e colocaria o Botafogo na prateleira de baixo, e não subiria nenhum desses que estão embaixo. Não subiria o Corinthians, não subiria o Santos, o São Paulo, o Inter e o Atlético Mineiro. Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras surgem aí como duas das principais forças. Só que assim, o time que tá embaixo, aí é que tem um negócio assim, por exemplo, o time que tá aqui, zona da confusão, ele pode cair pra segunda divisão. Como ele também pode subir pra Libertadores. O vídeo Fluminense ano passado, que quase caiu,
se salvou na Pois bacia é. das almas. O que eu tô querendo dizer é o seguinte... Não, só para concluir isso, só para concluir assim, o time que tá na zona da confusão, ele pode cair ou ele pode pegar uma Sul-Americana. O time que tá na Sul-Americana aqui, ele pode ir para a zona da confusão ou pode. E o time que tá na Libertadores aqui, essa Libertadores, porque eu colocaria o Botafogo na prateleira de baixo agora, tá? Mas o time que tá na prateleira de baixo, ele pode brigar pelo título. E eu acho que não vai ser Flamengo e Palmeiras brigando pelo título. Sempre aparece outro, que pode ser o Botafogo, que pode ser o Internacional, que de repente pode até ser o Corinthians, Fortaleza. Assim, vai ter isso. O que eu acho é o seguinte, a gente tem casos de um time que consegue ali, por um milagre divino, ser campeão, e no ano seguinte desmantela tudo, vende todo mundo. Você vê, o Botafogo em 95 foi campeão brasileiro, em 96 o time estava desfigurado, né? Não tinha como o Botafogo de 96 ser candidato ao título. Eu acho que em respeito ao que o Botafogo conquistou e o caminhão de dinheiro que gastou, e a gente sabe, especialmente, porque é o seguinte, talvez o torcedor de outro time não tenha essa visão que a gente tem. A gente sabe hoje quem é o John Textor, o que é a Eagle Holding. A gente hoje tem uma segurança de saber que não vai acontecer essas pataquadas que a gente vê a imprensa falar de o Textor vai abandonar o Botafogo, o Textor vai fechar as torneiras e parar de investir. Não vai, cara. O time é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, gasta 500 milhões em reforços, mantém 9 dos 11 titulares. Para mim, é candidato ao título. Se vai ser ou não, são outros 500. Eu entendo e aceito esse teu argumento. Eu só acho que está numa prateleira abaixo agora, nesse momento. Então, assim, por ordem, quem que é mais favorito, Palmeiras ou Flamengo? Eu acho que é o Flamengo hoje. Então, o Flamengo é o primeiro aqui, depois o Palmeiras e o terceiro é o Botafogo. Sim. Essa é a sua ordem. Sim. Libertadores, a gente vê aqui Corinthians, Santos, São Paulo, Internacional e Atlético Mineiro. Então, eu vou falar assim, ó, da prateleira de baixo, qual é o time que tem maior condição de se intrometer na disputa pelo título? Acho que Inter e São Paulo. Pode ser Inter primeiro, então, vamos botar São Paulo aqui segundo. Inter, vamos lá, São Paulo segundo. Depois, Atlético Mineiro ou Corinthians? Cara, ou Santos? Eu acho que o Atlético Mineiro, Corinthians e o último Santos. Beleza, Atlético Mineiro, Corinthians e o último Santos. Sul-Americana, a gente tem Grêmio, Cruzeiro, Bahia, Fortaleza, Fluminense e Vasco. Desses aqui, quais são os dois que mais têm chance de ir para a Libertadores? Vou colocar o Bahia, óbvio, né? O Bahia e qual é o outro? Rapaz, muito a contragosto, acho que eu vou colocar o Cruzeiro. Fico pensando Fortaleza. Fortaleza tem sido um time muito chato, né? Sólido. Eu boto Fortaleza, vai. Fortaleza tá merecendo mais o crédito do que o Cruzeiro. Ó, eu faria assim, ó. Mas tudo bem, você passou... A gente tá aqui já há 38 minutos e você já falou mais do Neymar do que até a mãe do Neymar. Não, mas eu vou te falar, eu não acho errado você colocar o Santos na prateleira de baixo, não. Eu tenho memórias sim. desses grandes craques que a gente viu. Eu não aguento mais essa história, não. Por favor, não, nem o Neymar. Só por isso. Brincadeira, tô brincando contigo. Aí, beleza. Então, assim, dois times você crava a Sul-Americana. Cruzeiro e Grêmio? Ou Cruzeiro e Fluminense? Ou sei lá quem? Vasco. Porque aqui eu quero dois times cravados na Sula e dois times que podem pintar na zona da confusão. Deixa Cruzeiro e Grêmio, então. Então, Fluminense e Vasco nessa ordem podem pintar na confusão. Por mim, botava o Fluminense e o Vasco na zona de rebaixamento. Não. Porra, aí não é só que o que a gente acha que pode acontecer. Eu sei, pô, zona da confusão. Desses quatro aqui, eu quero os dois que vão se livrar. Rapaz, é difícil, viu? É difícil. Mas acho que eu deixaria para se livrar o Juventude e o Bragantino mesmo. Que isso, não. Cai 3 do Nordeste, impossível, não cai. Eu tô achando que vai ser isso aqui, ó. O Sport fica, cai o Bragantino, Ceará, Mirassol e Vitória. Pode ser. Pode ser? Pode ser? Sport fica. Então, gente, o título, na nossa opinião,
O Flamengo tem uma vantagem sobre o Palmeiras e o Botafogo, né? Nesse início, é óbvio que as coisas podem mudar. Né? Na Libertadores, eu pedi para o Joaquim um time que pudesse se intrometer nessa briga pelo título, e a gente chegou à conclusão que é o Inter, né? E aí depois ali tem o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Corinthians. O Santos eu acho que não vai pegar a Libertadores, mas o Joaquim acha que vai, e pode ser também, não acho nenhum absurdo. Né? E você tem ali Bahia e Fortaleza, dois times que podem se intrometer nessa briga pela Liberta, com o Cruzeiro e o Grêmio cravados na Sul-Americana, e eu acho que a gente vai errar tanta coisa dessa vez. O Fluminense e o Vasco na Sul-Americana, na zona da confusão, o Juventude escapa, Já faça o um Sport print aí. escapa, o Sport escapa, o Red Bull não escapa, o Ceará não escapa. Ó, já tá aí, ó. Dois Pronto pro rebaixados print. cravados, o Mirassol e o Vitória. Aí, ó. Pose do print. Printado! Quero saber a opinião de vocês. Falamos muita merda? Tem gente que certamente achou que a gente aqui viajou em muitas coisas. Quero saber a opinião. Essa minha do Santos com o Neymar, eu tenho certeza que vão me xingar muito de maluco aí. Não sei, vai ter gente que concorda, vai concordar também e tal. Enfim, é uma brincadeira isso aqui. É brincadeira baseada nas vozes das nossas cabeças, então não levem a sério. É apenas um palpite e vamos ver o que vai acontecer nessa temporada. Olha, VBet, patrocinadora master do Botafogo e parceira do setor visitante. Ainda não conhece o site da VBet? Gosta de apostas esportivas? Então clica no link que está aqui na descrição e acessa o QR Code que está aí na sua tela. O Campeonato Brasileiro vai começar, o mercado está super agitado, tem as VODs, que são as odds turbinadas, sempre em destaque no site da VBet, né, para você escolher aquela melhor aposta. Então tem, além do futebol, tem tênis, tem basquete, tem tudo, né, todos os esportes americanos, enfim, mercado para tudo quanto é gosto. Cadastre-se se você for maior de 18 anos, né, é proibido para menores de 18 anos, e aposte com responsabilidade. Isso aí você tem que levar como entretenimento e não como uma oportunidade de conseguir uma renda extra. Né? Você não vai ficar rico com aposta esportiva, meu amigo, sinto lhe informar. É só para brincar, só para trazer um molho às competições que a gente gosta de assistir. Joaquim Marques, um grande abraço, tamo junto, meu amigo. Valeu, abraço.